Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva-nos nesta manhã. Que possamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre, para que Ele possa nos fortalecer, intuindo-nos da melhor maneira possível, para que o Evangelho possa nos auxiliar em reflexões mais sublimes em relação ao nosso dia a dia, ao tema de hoje, piedade filial. Nós vamos ler então esse item do Evangelho, iniciando o capítulo 14. Sabei os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas 18, capítulo 20. Mateus 19, 18 e 19. Honrar a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo 20, 12. Piedade filial. O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por esta forma, que o amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo, em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menor obrigatório é para eles o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, e também assisti-los à necessidade. É proporcionar-lhe repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo, para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Obedecem a esse mandamento os que julgam fazer coisas porque dão a seus pais o estritamente necessário, para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas por não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável? Ainda bem quando não o fazem de má vontade e não os obrigam a comprar caro o que lhes resta viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Serão então os pais velhos e fracos que cabe servir os filhos jovens e fortes? Ter-lhes-á a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou porventura suas vigílias, quando eles estavam doentes, ao passo que deram para lhes obter o de que necessitavam? Não. Os filhos não devem a seus pais pobres o estritamente necessário, mas devem também, na medida do que puderem os pequenos, nada supérfluo, a solicitude, os cuidados amáveis, o que são apenas o juro do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada, unicamente. Essa é a piedade filial, grata a Deus. Aí, pois, daquele que ouvida o que deve aos que ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se impuseram duras privações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão, e o abandono será ferido nas suas mãos. Caras afeições, algumas vezes já na existência atual, mas na certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito
o que houver feito aos outros. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez haja merecido que aquele fosse quais se mostram. Se a lei de caridade manda, se pague o mal com o bem, se seja indulgente para as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, se lhes esqueça e perdoe os agravos, se ama até os inimigos, quão maiores não hão de ser essas obrigações, tratando-se dos filhos para com os pais. Devem, pois, os filhos tornar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais, e que o que talvez não passe de simples falta, no primeiro passo, pode ser considerado um crime, e no segundo, porque aqui a falta da caridade se junta à ingratidão. Queridos amigos, é preciso que a gente repense na estrutura familiar. É preciso compreender que os filhos são enviados de Deus para que eles nos ensinem e para que nós os amamos, como também temos a responsabilidade de educá-los sobre a luz do Evangelho de Jesus. E esse mandamento que vem lá da lei, recebida por Moisés, honrar o vosso pai e a vossa mãe, ela faz parte da lei geral de caridade e do amor ao próximo, porque, na verdade, na intimidade do nosso ser, devemos perguntar quem é esse espírito que me acolheu no seu seio, para nos dar a oportunidade de retornar a relacionar no mundo como um espírito encarnado. Quem é esse Pai que me sustenta, que me ampara, que me dá a comida, o agasalho, e nem sempre nós temos esse olhar para esses espíritos. Por isso, o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, que é o da piedade filial. E eu preciso saber o que seja esta piedade, porque nós entendemos por piedade que é um sentimento que vai incorporar toda a lei do amor, que a verdadeira piedade, ela é filha legítima do amor. Então, quando nós ainda não amamos, nós vivemos com grandes dificuldades. É preciso que a gente precisa amparar, estimular. É preciso que a gente ofereça desde a infância os ensinamentos de Jesus, mostrando a relação afetiva, amorosa, que nós devemos ter uns para com os outros. Reconhecemos que muitos espíritos que estão conosco na condição de filho, de família, cada um é uma entidade, cada um tem uma sua individualidade, tem a sua história, e juntos precisamos diluir aquilo que veio para ser diluído, mas com a luz do Evangelho. Não com os olhos do materialismo que temos educado e criado os nossos filhos. É por isso que hoje estamos vendo tantos desrespeito, porque esquecemos de que o amor precisa estar em primeiro lugar na nossa família. É preciso trazer Jesus. O exemplo vem dos pais, para que nós possamos conduzi-los dentro da verdade, levando-os a sentir o bem que a caridade nos proporciona. Não é dar só um pão, um prato de sopa, é mostrar o valor disso para quem recebe e para quem oferece. É preciso reconhecer que cada vez que nós estamos falando de piedade filial, que nós estamos falando de honrar pai e mãe, nós temos um dever grandioso com esses espíritos. E o Evangelho nos chama a atenção quando nos faz essa pergunta,
e que nós esquecemos, né? Porque muitas vezes eu esqueço das noites mal dormidas, do seio que nos amamentou, das dificuldades que já foram vivenciadas, da renúncia de uma mãe, de um pai. Nós ainda muitas vezes não conseguimos a quebrar as arestas do orgulho, da vaidade. Por isso, tantos filhos não aceitam o lar, a família que tem vergonha. E nós todos estamos no lar que mais necessitamos, com os pais que nós pedimos, que nos foi permitido aprender com eles. Então, honrar pai e mãe não é apenas é, respeitá-los, mas é também assisti-lo nas suas necessidades, é estar presente na sua vida, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de cuidado, e não como nós temos visto hoje. Na vida da modernidade, ninguém tem tempo, e nós muitas vezes esquecemos. Não estamos falando nem de olhar por eles, mas esquecemos até de visitá-los, de estar com eles. Quantos que têm condições e que põem nas clínicas, ou outros que não têm, põem nos asilos e nem sequer vão lá para visitá-los, para saber como eles estão, dar-lhes uma palavra amiga, um abraço fraterno, dizer-lhes quanto você ama. A velhice precisa ser respeitada, a velhice precisa ser compreendida. E muitas vezes, e hoje, com tanto Alzheimer, que é aquela demência, que antigamente era só chamada de demência, muitas vezes os pais já não nos reconhecem, não sabem quem somos. Mas, queridos amigos, nós sabemos perfeitamente que eles são os nossos pais. Os pais que dedicaram a sua vida pela nossa vida. É preciso que nós precisamos entender que os pais não são obrigados a fazer o que querem. E quantos colocam no fundo do quintal um quartinho para que ali eles fiquem isolados? Quantos menosprezam em função da sua esposa? Sabemos e reconhecemos que a esposa tem um lugar no coração dos nossos filhos, tanto o esposo quanto a esposa. Mas este lugar não se preenche com os vínculos do amor de uma mãe e de um pai. Mãe é sempre uma mãe, pai é sempre um pai. E o próprio Evangelho nos diz que não são todos os pais, ou não são todas as mães, que conseguem cumprir com aquilo que elas assumiram o compromisso, por também ser um espírito endividado, muitas vezes ainda com traços profundos dos vícios que carrega, que perpassam a reencarnação. Mas nem por isso podemos desprezá-los. Nós precisamos entender que a piedade, honrar pai e mãe, é um dever maior que devemos ter para com todos. Nós precisamos entender que os filhos têm que ter sempre uma regra de conduta, com aqueles preceitos que Jesus nos ensinou. E nós vimos que na hora final, derradeira de Jesus na cruz, ainda olhando para sua mãe, que estava ali com aqueles olhos de dor, e ele sentindo que talvez ela ficasse sozinha, o coração cheio de amor, e ela diz: Mãe, eis aí o seu filho, mostrando o apóstolo querido João que ali se encontrava, e ele pedindo a ela que olhasse ele como filho. E ele olha para João e diz: Filho, irmão, eis aí a sua mãe, para nos mostrar
que ninguém está sozinho. Ela já havia perdido José e estava perdendo o seu filho, mas a fraternidade nos sustenta. E porque nós pedimos ao outro aquilo que muitas vezes era o dever nosso. E às vezes, um vizinho, um sobrinho, um parente, um amigo faz muito mais do que o próprio filho deveria fazer. Mesmo que você esteja distante dos seus pais, mas não deixe de estar com eles. Uma ligação, uma visita, preenche o vazio. A velhice precisa ser respeitada, mas a velhice não está dizendo que morremos. É preciso compreender que o filho ingrato, ele não compreende o valor da gratidão. E é por isso que a ingratidão o leva ao abandono, a abandonar também aqueles que tanto fizeram por ele. E nós precisamos entender que a ingratidão do abandono é extremamente difícil. É preciso entender que a lei do amor impera em toda situação. E se hoje não conseguimos amar, é preciso entender que amanhã voltaremos em situações diferentes. É preciso aprender a amar. E o Evangelho não nos fala dessa piedade, é mentirosa, cheia de ilusões. E muitas vezes não é com dinheiro que preenche o coração daqueles que tanto nos ensinaram. Aqueles que muitas vezes, aquelas mães que muitas vezes talvez tenham ficado viúva, que não tinham recursos, trabalharam para dar alegria ao filho. Mas quantos filhos têm sido gratos, honram, reconhecem o esforço daquela mãe. Nós precisamos entender que nós precisamos abraçar com todo o cumprimento do Evangelho, dos recursos que trazemos para sustentar o pensamento de bom ânimo, de alegria destes nossos pais. Quanto é bom a gente sentir a presença dos filhos em nossa vida, do abraço, do neto que chega, da mesa farta, não a farta de comida, a farta do alimento espiritual, do Evangelho de Jesus nos relacionamentos. Não se prende às teias da crítica, que muitas vezes destrói uns aos outros. É preciso saber o que seja semear o bem, o que é ter fraternidade, para que nós possamos cultivar no coração dos nossos rebentos, espíritos queridos, e esperar sempre que tudo aquilo que semeamos como pais frutificarão e nós ficaremos felizes de ver a árvore que eles cresçam, que eles são árvores frondosas e que possam dar muitas flores e muitos frutos para aqueles que serão os seus filhos, nossos netos, nossos bisnetos. A piedade, nos diz o apóstolo Paulo, com contentamento é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade no coração. Amemos, irmãos, honremos aqueles que nos deram a vida, olhando-os com os olhos da gratidão, para que nós possamos sentir a grandeza de termos sido filhos destes espíritos, destes irmãos que nos agasalharam
Por isso, honrar seu pai e a sua mãe é preciso, além de respeitá-los, é preciso também assistir nas suas necessidades, estar presente na sua vida, amá-los, mostrando para eles a importância deles em nossa vida. Por isso, nós sabemos que todos aqueles que assim o fizeres terão alegria, muita alegria, quando eles voltarem ao mundo espiritual e a sua consciência dizer: estou em paz. E que Jesus nos abençoe e que nesta manhã sublime possamos receber o passe, agradecendo a Deus pela fé que muitas vezes foram construídas pelos nossos pais em nosso coração. Que as mãos abnegadas destes espíritos nos traga serenidade e amplie os nossos sentimentos de fraternidade, de piedade, de caridade. Fluidifica as nossas águas, Senhor, para que elas se transformem em lenitivo, medicamentos para todos nós. Amado Jesus, para os nossos pais que já estão no mundo espiritual, que eles recebam as nossas vibrações de gratidão por tudo que nos deu. E para aqueles que estão junto de nós, que saibamos reconhecer a alegria de tê-los como condutores de nossa existência. E aqueles que muitas vezes trazem ainda a rebeldia para entender a força da lei, nós te pedimos, ajude-os a entender que é necessário amar. Obrigado, Jesus. Receba com carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade Colégio Allan Kardec, que Eurípides sustente para que os seus olhares e os seus sentimentos voltem para a piedade filial. Que assim seja.